nós vamos iniciar o nosso trabalho, dizendo que estamos retomando os trabalhos da CPI, porque houve um recesso, e na semana passada o Brasil todo acompanhou o debate na Câmara dos Deputados, do afastamento ou não do presidente da República. Eu diria que o Congresso parou na semana passada, que o tema virou esse. Eu, durante o recesso, fiquei viajando pelo Rio Grande do Sul, fui a mais de 30 cidades, e eu posso dizer com satisfação a todos aqui presentes que a repercussão do trabalho desta CPI tem sido muito, muito positivo junto ao povo brasileiro, quer seja da área rural, vejo urbano aqui, da área urbana, da área pública e da área privada. Todos estão acompanhando via os programas da TV Senado, que quando não é direto, ele vai à noite, e estão perplexos com os números que nós temos levantado aqui. Eu, num primeiro momento, dizia que os dados me aproximavam já e de poder afirmar há mais de R$1 trilhão de dinheiro desviado da Previdência. E à medida que o tempo foi avançando, só pegando algo em torno aí dos últimos 15, 20 anos, eu já passei a trabalhar com o dado de R$2 trilhões. Eu diria que o escândalo da Previdência no Brasil, ele é muito pior que a Lava Jato. Depois comecei a trabalhar com 3 trilhões. E hoje, pela manhã ainda, porque fizemos um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre gestão e a Previdência Social, e o promotor de São Paulo, doutor Paulo, me apresentou dados que podem chegar a 7 trilhões, só nesse período, de em torno de 15, voltando 15 anos para trás. À medida que a gente vai aprofundando os trabalhos dessa CPI, e por isso eu já vou dizendo ao representante aqui dos FEIPOL, né, que dos policiais federais, que foi numa audiência pública também na comissão, que os dados colocados lá foram impressionantes, do papel que a Polícia Federal vem cumprindo e pode cumprir ainda mais, de forma tal que a gente consiga que esses grandes devedores venham pagar o que deve. Estamos falando em trilhões aqui. Saiu da faixa já da chamada dívida ativa, que era 500 bilhões, que atualizado já dizem que vai a 700. Isso exige cada vez mais dessa comissão um trabalho árduo, firme, corajoso, e não levando ninguém para compadre. Quem deve vai ter que pagar. Porque não dá para o governo, depois de, entre aspas, vitória que ele entende que teve lá na Câmara, mas mostrou que ele não tem os 308 votos para a reforma da Previdência, agora disse, não, agora vamos com todo o vapor, com todas as forças, fazer a reforma da Previdência. Não é bem assim. Nós faremos um combate à altura desse debate. Essa reforma, se depender, tenho certeza, do resultado dessa CPI, ela não pode acontecer. Você não pode chamar o trabalhador para vir pagar o que já pagou, enquanto que os grandes caloteiros fica o dito pelo não dito. O nosso Luiz Alberto fez uma brilhante exposição hoje, pela manhã, mas uma brilhante exposição, com dados, com números, demonstrando o absurdo que é essa reforma, e quando todos nós sabemos que o problema maior é de gestão, é de fiscalização, é de combate à corrupção e o combate ao desvio vergonhoso do dinheiro público. Por isso, eu agradeço muito aqui aos nossos convidados do dia de hoje. Voltamos agora a ter de novo 2 audiências por semana. Se num momento ou outro, por motivo de viagem,
como já aconteceu, Hélio José, tanto de sua parte como de minha, nós, um ou outro, tiver que viajar por compromisso, ou no exterior, como é o seu caso, ou eu, compromisso no meu estado, porque Vossa Excelência mora em Brasília, isso não vai trazer nenhum prejuízo para que a comissão faça a devida audiência e vá reunindo os dados e números. Agora, quando eu ia entrando, me perguntaram ainda se a reforma trabalhista, se a reforma previdenciária for acelerada mesmo. Digo, não tem problema nenhum. A CPI já está em condição de abastecer os deputados, no primeiro momento, oxalá não passe lá, e os senadores, dos números que vão servir de subsídio para mostrar que essa reforma não pode passar. Quem vai pagar a conta outra vez, sem sombra de dúvida, serão os trabalhadores do campo e da cidade, que serão os grandes prejudicados, os que serão chamados, chamados a pagar a conta. Eu fiz questão de, e faço questão de mostrar aqui, reforma da Previdência, quem vai pagar a conta? É os que estão roubando os trabalhadores. Serão vocês que estão assistindo aqui, que vão pagar a conta dessa reforma? Está aqui, ó. Você paga a conta? Estamos lançando essa campanha em todo o país. Dizem que vão passar o rolo compressor. Não vão passar. Reforma da Previdência. Quem vai pagar a conta? Atropelando uma velhinha aqui. Reforma da Previdência. Eu agradeço muito aqui ao Latuf, porque o Latuf é que tem nos presenteado com essa charge, aqui ao governo, cortando até a muleta do idoso no momento de se aposentar. E nós alertávamos, aqui tem outros documentos, que na reforma trabalhista, hoje os jornais já estão dizendo, tudo aquilo que nós dizíamos está acontecendo. A Caixa Econômica Federal resolveu o seguinte, não mais vai ter concurso para a Caixa Econômica Federal. Só vai contratar terceirizados, autônomos exclusivos e os chamados jornada intermitente. E outras empresas, com esses documentos todos, estou com esse monte de papel na mão, que tudo isso eu falei na tribuna. Falei na tribuna do Senado. E outras empresas anunciam que vão fazer a mesma coisa. Como é que vai ficar o 13º, as férias, as horas extras, licença maternidade, paternidade? Como é que vai ficar a Previdência? Como é que vai ficar o Fundo de Garantia? Por que eu falo isso? Uma coisa está vinculada à outra. A dita reforma trabalhista, ela está engatilhada com a reforma da Previdência. Só vai diminuir os recursos da Previdência e todos nós sabemos disso. A reforma da Previdência ela tem um apelo muito mais forte junto à população. Se o governo resolveu voltar com tudo para a reforma da Previdência, pode saber que nós também voltaremos com tudo para evitar que essa reforma que está aí seja aprovada.